Olá, tudo bem? Iniciando mais um podcast do Savoy, um PDS. Muito obrigado aí a você que está começando a nos assistir. Tenho certeza que você terá boas informações também no podcast de hoje. Lembrando que tem bastante podcast aqui na nossa playlist, tá? Então é só você ir lá, tem muitas informações aí para você, tá bom? Ele vem de Santo André, aqui para São Caetano, no estúdio da T-Filmes, para falar conosco, advogado, ex-presidente da OAB, advogado muito conhecido em Santo André e atual secretário de Meio Ambiente na grande cidade de Santo André. Eu já apresento o nosso convidado de hoje. Roda a vinheta, Jean. Legal, falo do Dr. Fábio Picarelli. Tudo bem, doutor? Fala, Savoy. Tranquilo? Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui novamente com você. Maior vendedor de azeite da região do Grande ABC. Essa é minha esposa. Minha esposa aqui tem a empresa de azeite, eu só a ajudo, né? É verdade. Mas é uma empresa familiar que a Vanice Picarelli está abraçando e tocando com muita maestria, né? É uma verdade, a família gosta muito de azeite, produz, e foi na pandemia que esse assunto veio mais à tona e a Vanice começou a trazer esse azeite que está sendo um sucesso aqui na nossa região. Mas olha, Savoy, é um prazer enorme estar aqui com você. Doutor. Né? Depois de algum tempo de distância, que a gente não se falava, vir aqui contemplar esse novo projeto seu do podcast do Savoy, para mim, motivo de muito orgulho, muita alegria, viu? Nós tivemos um tempo assim de muita proximidade no dia a dia, né? Na época da Rádio ABC, né? Verdade. Tínhamos lá o programa pioneiro, acho que nas OABs, né? Verdade. Que era Justiça e Cidadania. Você lembra? Lembro demais. Que maravilha, né? Foi um aprendizado tremendo, porque a melhor fonte para o jornalista é o advogado. Que bom. Né? Não, e eu fiquei feliz na época porque nós tínhamos naquela ocasião, acho que eram em torno de 60 comissões setoriais, né, dentro da OAB de Santo André, e cada dia do programa ia se não uma, duas. Um presidente ou dois presidentes de comissões para falar de temas diversos, né? Sim. E isso dava uma dinâmica para o programa e uma dinâmica também para a Ordem dos Advogados do Brasil, que aquela oportunidade tinha uma representatividade significativa na cidade, né? Que foi o que me trouxe até ao trabalho de hoje dentro da Secretaria do Meio Ambiente. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas. Foi tudo que a gente fez na OAB no ano de 2010 até 2018. Foi 8 anos. Foram 9 anos, né, Savoy? Foram 9 anos, 6 como presidente da OAB de Santo André, que hoje tem 7.000 advogados, e 3 como conselheiro estadual. Sim. Eu era conselheiro estadual da OAB na gestão do Marcos da Costa, quando o Paulo Serra me convida para fazer parte da gestão que ainda estava, de certa forma, iniciando, né? A gestão Paulo Serra tinha 1 ano e meio quando eu fui convidado para assumir a pasta do meio ambiente, e naquela oportunidade ele chamou um advogado achando que a questão do PAC Cidades Históricas, que havia um imbróglio jurídico, e ele achava que chamando um advogado ele ia conseguir salvar o PAC, o que de verdade aconteceu. Não era um problema jurídico, era um problema mais de gestão, mas nós conseguimos, depois de um trabalho muito eficiente da equipe, salvar o PAC Cidades Históricas, e nós tivemos aí 7 convênios de PAC executados lá na vila, né, nos principais prédios, e agora faz coisa de uns 15, 20 dias o presidente nacional do IFAM, Leandro Graz, anunciou a remessa futura de 23 milhões de reais para terminar a Vila de Paranapiacaba. Então, assim, a gestão Paulo Serra vai chegando ao fim e eu saio de cabeça erguida e com a consciência de missão cumprida, né? Por conta dessa declaração que, de fato, era a principal meta do Paulinho e nós conseguimos cumprir, afora todas as questões ambientais que envolve a pasta, que acho que você vai falar também. Isso, a gente vai pautado aqui pela Janete Ogal, que auxilia o senhor. Janete que esteve conosco também na Rádio ABC. Parceira. Né? Isso. Doutor, voltando lá na OAB, né?
Eu tenho o senhor como uma das pessoas que teve a visão assim da comunicação, né? A OAB de Santo André, se não me engano, tinha alguns ensaios, mas a OAB de Santo André, ela tinha um jornal, né? Naquela época não tínhamos muita essa facilidade. Tinha uma revista. Estávamos engatinhando, né? Tinha uma revista, né? Tinha uma publicação, né? Com fotos, os eventos, enfim. Era assim, pujante, né? Como o senhor sempre foi também, Obrigado. né? Em atividade. Obrigado. Essa questão da comunicação é muito importante, né? E a gente vê hoje isso, né, doutor? Porque naquela oportunidade, Savoy, nós não tínhamos a internet. Existia a internet, claro, mas as redes sociais não bombavam como era hoje. Era Orkut passando ali pro Facebook. Tal, eu me recordo que em 2009, quando eu fiz a primeira campanha, né, que foi exitosa, nós tínhamos o Twitter. Olha. Nós tínhamos o Twitter e fora o Twitter não tinha mais nada. Então, assim, era algo muito tímido. A gente fazia campanha mandando e-mails, panfletando na frente do fórum. E as campanhas, né, doutor, também da OAB, né? Eu lembro da gente ir em muitos locais, né? Fazendo filmagens, fotos lá, cobrindo para a Rádio ABC, né? Você lembra, Savoy? Tinha aquele... OAB vai à escola, Sim. a OAB itinerante que levava a informação do direito para as comunidades da cidade. O senhor startou isso e hoje é realidade. Né? Tivemos muitos projetos que na época deram uma repercussão bem legal e foi uma experiência assim maravilhosa, né? Porque nós tínhamos experiência como advogados, né? Assim, né? Eu tinha 40 anos quando entrei na OAB, mas já tinha desde os 18 anos de profissão, né? Desde os 22. E é algo totalmente diferente, né? Embora seja relacionado à nossa matéria, que é o direito, a OAB é uma experiência divina, no sentido de que eu tive contato com muita gente boa. Você imagina... o senhor abriu, né? Saiu dos muros, né? Foi. Isso que foi legal, né? Foi, vamos dizer, extrapolou os limites da OAB. Saiu da casa do advogado. E as pessoas iam muito à casa do advogado também. Era impressionante, porque um dos eventos eu fui e andamos, era lá no Parque Pedroso, daqueles lados da escola, né? A gente andou muito... Eu falei, puxa, acho que não vai ter ninguém lá. Chegou todos os advogados, as comissões, o pessoal que prestava serviço estava lá. No Parque Andreense. Parque Andreense. Tinha muita adesão e o advogado se sentia bem na OAB porque a gente imprimiu ali um dinamismo que era interessante para o advogado. O advogado gosta, né? O advogado, você sabe que é um agente social. O advogado geralmente gosta de participar da sua igreja, do Rotary, da maçonaria, da OAB. Sim. E se ele não mostra, né? das festas... O advogado, se ele não se mostra, né, como cidadão, como agente social, fica difícil, né, uma vez que nós não podemos fazer a publicidade abertamente. Sim. Então, ele tem que interagir com a sociedade para também buscar o seu ganha-pão, buscar o seu serviço, o seu meio de trabalho. Né? Então, para o advogado era muito interessante e nós não tínhamos o que temos hoje, que é podcast, Facebook, Instagram. E entrando com o celular ali fazendo selfie, hoje é uma facilidade enorme, né? Para chegar nesses 7 mil advogados. Agora, na minha época, para chegar em todo mundo, era muito difícil. Era muita sola de sapato. E nós tínhamos que... O lugar principal de campanha era o próprio fórum, né? Então, assim, aquele advogado que tinha atividade, né, no dia a dia ali, encontrava no balcão, encontrava dentro da sala da OAB, dentro do fórum. Então, era uma outra época. E eu aprendi muito. Tive grandes professores na OAB, né? Tive Fernando Brigante, tive Ademir Espadafora, Evaldo Bragança, esses que já... O Lepore, todos já, infelizmente, falecidos, mas foram grandes presidentes de OAB. Conselheiros, né? Conselheiros. E depois teve o próprio doutor Cedenho, que foi quem... me estimulou, né? Eu me recordo até hoje, o primeiro dia que falei da OAB, eu estava fazendo academia ali na Rua das Figueiras, tinha uma academia de ginástica, encontrei o Cedenho
e estávamos fazendo esteira e ele sugeriu, ele falou, pô, por que você não sai presidente e tal? Ele já era desembargador, né? Mas o caminho dele chegar a desembargador passou pela OAB de Santo André, onde ele foi presidente por 4 vezes, né? Então, foi dali em diante que eu comecei a pensar nessa questão da OAB e, graças a Deus, a gente conseguiu deixar uma marca, né? Um legado na entidade que está aí até hoje, né? Em destaque, né? Legal. Essa foi a questão principal, né? E é o que eu falei, foi o que me levou até o trabalho que faço hoje, né? Bacana. Não tenho a menor sombra A gente já de vai dúvidas. falar da secretaria. Vou dar um recadinho aqui, doutor. Claro. Olha, você que está nos vendo neste momento, neste podcast, onde está aqui conosco, com muita honra aqui para o nosso podcast, Dr. Fábio Picarelli, advogado, atual secretário de Meio Ambiente na grande cidade de Santo André. Você que está nos vendo e tem vontade de ter o seu podcast, de ter a sua gravação, de fazer uma produção de qualidade, você tem que falar com o Jean aqui na Chifilmes. Ó, é o seguinte, a gente vai deixar aqui embaixo, né, Jean, para que as pessoas façam contato com a Chifilmes, porque aqui você tem qualidade, você tem um ótimo trabalho de edição e você, acima de tudo, tem a amizade e a bondade do Jean. Então, venha conosco aqui, com certeza você vai ter os melhores equipamentos. Voltando aqui, então, com o Dr. Fábio Picarelli. Dr. Fábio, vamos voltar um pouquinho. O senhor é nascido em Santo André? Santo André. É? Nasci na Vila Humaitá. Rapaz. Vila Humaitá é um bairro... Na época era considerado periferia da cidade, hoje fica a 7 minutos, né? Englobou o centro, hoje o né? centro se expandiu. Centro expandido O de centro Santo expandido. André. É bem próximo, né? Fica a 4 quilômetros do centro. E é onde eu tenho minhas raízes, eu ainda tenho amigos lá na Rua Atalaia, faço questão de manter vínculos lá, costumo ir fazer feira lá na Avenida Pedro Américo, que é a avenida principal lá, paralela a Queiroz Filho, enfim. Eu gosto muito da Vila Humaitá, onde vivi por 16 anos. Depois a família acabou mudando para o centro da cidade, onde minha mãe reside até hoje. Depois casei e fui morar mais em outros bairros, né? Qual que é a sua memória afetiva dessa época, além dos amigos e do que o senhor acabou de falar? Eram ruas de terra? O que era bom Uma naquela infância época? muito legal, né? Porque a gente passou a infância na rua, né? Brincando e jogando futebol. Só vinha para casa naquele psil da mãe. Lá, exatamente, era só no porque final da noite. Mãe italiana é assim, ela só fala, entra... Não é assim, doutor? É verdade, é verdade. Senão você E ela é saía uma italiana com a brava. marca da Havaiana nas costas. Italiana brava, viu? Tá com 85 anos agora. Mas, assim, foi uma infância bem legal, né? Bem ativa, dinâmica. A gente ficava muito na rua. Agora, teve coisas legais e tinha coisas também nem tão legais, né? Que teve muita gente daquela época que acabou indo para caminhos diferentes, né? Assim, tive até amigos pessoais meus, vizinhos, que acabaram sendo mortos por causa de questão de envolvimento com crime. Então, tem a questão legal, assim, bacana, de que era aquela infância de periferia, mas, ao mesmo tempo, a gente sentia que a influência também, já naquela época, né, da questão periférica, assim, do crime está muito próximo das pessoas e das crianças, né? Daquela localidade. Então, que aliás foi o motivo da saída da minha família lá. Acabou acontecendo um assalto na casa dos meus pais e aí a gente acabou mudando para um apartamento, né, no centro. Mas o sonho do meu pai era viver na Vila Humaitá o resto da vida, né? Sim. E construiu a casa lá. Então, assim... Pega vínculo, né? Pega. A gente gosta. Eu gosto de ir lá até hoje. Tenho muitos amigos muito legais lá. Uhum. Aí como surgiu essa questão do direito? O direito veio meio por acaso, viu, Savoy? Não foi algo planejado. Você queria ser o quê? Eu nunca fui aquele estudante... que nem eu tenho uma filha que, meu Deus do céu, ela estuda, gosta, passou na USP,
Eu nunca era fui... Era do fundão? Eu era do fundão, com muito orgulho. Eu também. E assim, quando a questão do vestibular foi se aproximando, eu comecei a pensar no trabalho. Eu já tinha convite do meu pai para trabalhar com ele, porque ele era comerciante de bebidas, né? Distribuidor de bebidas. Aliás, meus irmãos são até hoje distribuidores de bebidas, lá em Itapecerica da Serra, mas era em Santo André, a antiga Caracu. E eu tinha o convite do meu pai para trabalhar com ele, já o ajudava em algumas coisas. E no último ano do colegial, eu já tinha passado em administração de empresas, no IMES, e acabei ficando de DP em 2 matérias no singular. Fiquei em DP em matemática e física. Aí eu não pude cursar a faculdade por causa dessas DPs. Aí eu fiz as DPs e fiz o cursinho. Nesse ano, eu falei, eu vou fazer outra coisa, porque eu quero uma faculdade que eu nunca mais vejo... Fazer administração e bombar em matemática. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma faculdade que nunca mais eu tenho que ver essas matérias que eu sofri aqui, né? Na frente. E aí eu tinha muitos amigos que optaram pelo direito e eu acabei fazendo meio por exclusão. Só que, para minha surpresa, logo no primeiro bimestre, assim, houve uma paixão muito grande pela matéria. Eu me identifiquei mesmo, foi algo que foi uma paixão arrebatadora ao ponto de eu abrir mão do trabalho com meu pai. E aí comecei a fazer estágio de direito. No primeiro ano eu fiz a faculdade, fiz tiro de guerra. Onde foi? Primeiro ano eu fiz na FMU. Tá. Depois transferi para São Bernardo do Campo, onde eu concluí. Mas eu fazia faculdade no primeiro ano, ao mesmo tempo fazia tiro de guerra e estágio. Cara. Já no primeiro ano. Então foi algo assim muito arrebatador, assim, essa paixão pelo direito. Sim. E aí me encontrei, fiz estágio depois em bons escritórios de advocacia, um deles do Emílio Rigamonte, em Santo André, quem eu sou muito amigo até hoje, né? E aí eu fiz o estágio com ele. Assim que acabou o estágio, eu montei o meu próprio escritório, com 22 anos de idade. Caraca. Eu e mais 3 colegas dividindo o aluguel, lá na Vila Assunção. Aí fiquei por um ano lá, dividindo aluguel. Depois acabei mudando o meu escritório para o centro, e aí já sozinho, lá na Avenida Portugal. E até que fui parar ali na Monte Caceiros, que é o meu escritório de frente à Justiça do Trabalho de Santo André. E do lado do Singular. E do lado do Singular. Aliás, Singular que eu advogo. Depois virei advogado do Singular. Só, os donos são meus amigos, né? O Paulo, o Paolo. Depois, todo o colégio que eu passei, eu estudei no Colégio São José, sou advogado do Colégio São José. Agora afastado, porque a função da secretaria... Meu escritório, sim. E no Singular, hoje meu escritório advoga também para o Colégio Singular. Então foi muito interessante, né? Que depois todos esses colégios que eu passei acabaram virando meus clientes. E quando foi a vez do Singular, foi o maior orgulho, porque eu falei, eles foram os responsáveis por eu ter caminhado pelo direito, né? Depois fiquei muito amigo do Paulo, que também fez direito, né? O Paulo do Singular fez direito na mesma época que eu. Então, são coisas, né? Histórias da vida aí de tantos anos de Santo André, e as coisas vão acontecendo de uma forma muito, muito bacana. Dr. Fábio Picarelli conosco, advogado, secretário de Meio Ambiente em Santo André. Bom, o senhor tem os compromissos, né, que tem que cumprir como secretário, e a gente então vai passar agora para essa área da sua secretaria. A gente ficaria aqui batendo papo, essas histórias que são bacanas, mas fica o convite para o senhor voltar e a gente bater papo dessas épocas de Santo André. Estou sempre à disposição. Obrigado. Bom, o senhor já falou então que o senhor estava no Conselho Estadual quando teve o convite do prefeito Paulo Serra, que é o prefeito de Santo André, para que o senhor viesse para a Secretaria do Meio Ambiente. É isso, né? Foi. E aí, não é um susto, doutor? Foi um desafio. O senhor sabia o que era uma árvore? Assim? Tinha ideia. Mas foi um desafio bem interessante, né? Porque, não pela questão da pasta em si, mas pela questão da atividade pública, né? Que eu venho Porque não é só o meio ambiente, né?
a gestão. Tem, né, a novidade de você mudar, virar a chave, né? Do serviço privado. Da pasta, serviço privado, que é de advogado, de empresas, né? E aí você vira a chave e vai para o serviço público. Que é com o dinheiro do pagador de impostos. Exatamente. Né? E veja, com um intuito, um objetivo totalmente diferente, né? De você servir. Agora, para mim foi um motivo de muito orgulho, porque eu já advogava há quase 30 anos, né? E aí eu pude, com isso, dedicar parte do meu tempo. Aliás, a principal atividade minha hoje é essa, né? Mas, assim, parte do meu tempo que eu digo, de 30 anos e 32 anos como advogado, eu estou conseguindo dedicar esses últimos 5 à minha cidade, né? Que eu tanto amo, onde eu nasci, onde eu casei, tive filhos. Então, é um orgulho muito grande. Isso sou muito grato ao Paulo Serra, porque a oportunidade que ele me deu veio... Abriu essa mente. Né? Veio assim, bem para eu cumprir esse papel de fazer as coisas, pelo menos durante um período, para a minha cidade, né? Deixar um pouco os negócios, atividades particulares de lado e fazer um serviço público. Então, essa foi a grande diferença. Se fosse em qualquer outra pasta, teria também essa mudança nessa virada de chave, porque o serviço público é totalmente diferente. Agora, o fato de ser advogado, certamente, por conhecer a lei, por ter mais facilidade, né, com as coisas da burocracia brasileira, né, isso me facilitou muito e eu acho que me possibilitou conseguir resultados mais rápidos e mais eficientes nesse período. Né, porque foram muitas conquistas na pasta durante todo esse tempo, né, são 5 anos e pouco que eu estou lá, e a gente conseguiu, mesmo com orçamento reduzidíssimo, fazer entregas importantes para a população, né? Então, para mim, assim, está sendo muito gratificante esse trabalho do ponto de vista assim, pessoal. Né? Bom, se a gente fosse enumerar tudo, a Janete mandou aqui a lista. A gente teria que fazer umas 3 horas de podcast, porque tem muitas realizações. Porque eu percebo, viu, doutor, que o senhor não é o secretário de gabinete, né? Não. O senhor apesar de toda a burocracia, de toda a gestão, eu sempre acompanho, né, suas atividades, e vejo o senhor na rua, no parque, lá no futuro hospital veterinário, na Vila de Paranapiacaba, Pet, no carnaval lá dos pets, enfim, na Vila de Paranapiacaba, né, que a gente vai tomar um tempo para falar sobre isso, porque eu conheci, como o senhor conheceu também, a Vila de Paranapiacaba, que era um lugar assim que ninguém queria ir. É verdade. Ninguém queria ir. Estava abandonado. Né? Podemos falar já disso? Depois Podemos, a gente claro. vem para o hospital aqui. Claro, como você Janete, quiser. Me desculpa, eu vou só usurpar um pouquinho aqui. Vamos inverter. Sugestão. Paranapiacaba era isso, né, doutor? Era um lugar que eu vou lá, tudo bem que é antigo, mas estava tudo querendo cair. É verdade, Savoy. Um negócio ali deteriorado, né? Ali foram 30 anos, no mínimo 30 anos de abandono. Puxa. E o desafio era tão grande que a maioria dos gestores acho que assumia essa questão do desafio de mudar. A hora que chegava lá e via o tamanho do problema, acho que na maioria das vezes acabava desistindo, né? Ao ponto de, em um determinado momento, a Vila de Paranapiacaba, para os funcionários da prefeitura, eu ouvia, ainda quando eu cheguei, ainda eu ouvia isso, viu? Às vezes um funcionário, sei lá, um GCM ou um professor dava trabalho aqui no centro, o secretário falava... Você vai lá para Paranapiacaba. Era uma espécie de purgatório, de castigo para o funcionário público, né? E isso inverteu. Hoje tem muita gente que quer trabalhar em Paranapiacaba, porque hoje nós temos lá um ambiente sensacional do ponto de vista de trabalho. Lembrando que a Vila tem hoje uma estrutura de poder público que fica assim à frente de muitas outras cidades, inclusive, porque lá nós tem a creche municipal, depois tem ensino fundamental, tem ensino médio, né? Tem lá a igreja, tem igreja católica, tem a restauração do campo. Tem o campo. Mas ainda do ponto de vista de estrutura pública, tem PM, tem a GCM, tem a UPA, que é uma das melhores UPAs que nós temos em Santo André, com um atendimento muito bom, tudo reformado, tem ecoponto.
enfim, a prefeitura tem a Secretaria do Meio Ambiente, então o poder público está muito presente na Vila de Paranapiacaba. Tem lá o Parque Nascentes, que tem uma estrutura muito boa do ponto de vista administrativo, lá é uma unidade de conservação. Então, assim, a gente percebe que a Vila ela teve essa atenção, tem uma estrutura boa, mas nós conseguimos... Para você ter uma ideia, Savai, quando eu ia lá no começo, eu mesmo voltava de lá triste, porque a gente não sabia por onde começar, de tanta coisa que tinha para fazer. A gente olhava as casas abandonadas e o orçamento muito apertado, porque lá, assim, qual que é a única renda de Paranapiacaba? A renda que nós temos lá são os aluguéis das casas. Sim. Então, todas as casas da parte baixa da vila são de propriedade da prefeitura. Quem comprou foi o prefeito Celso Daniel. Aliás, foi o último ato dele administrativo em vida, no dia 18 de janeiro de 2002. No dia que ele foi sequestrado, ele, à tarde, comprou a vila de Paranapiacaba, através de um leilão público. Que é essa parte baixa que eu falo. A vila já estava no território de Santo André, mas a parte baixa era de propriedade, as casas de propriedade da ferrovia. Primeiro da São Paulo Highway, depois da Rede Ferroviária Federal. Num determinado momento, a Rede Ferroviária Federal foi concedida à empresa MRS e aí as casas não tinham mais razão de existir porque as pessoas, com o funicular deixando de ser usado, sim, as pessoas não tinham que morar lá para operar o sistema ferroviário, entende? Então, aquilo perdeu o sentido, foi leiloado e aí o Celso Daniel, no intuito de fomentar a parte histórica e turística, compra e depois ele vem a falecer. Então, da morte do Celso até Paulo Serra, houve um hiato na vila, porque nenhuma das gestões conseguiu implementar qualquer programa lá que vingasse de fato. O pessoal ia lá, só dava uma capinada de vez em quando lá, para não ficar tão... E o que prosperou lá nessa época, viu, Savoy? Foi assim, o ecoturismo, a questão lá tem uma questão lá de bruxas e magos. Sim. Você sabe que o maior... mas nem se compara com hoje, né, doutor? Não. Porque num balanço que a assessoria de comunicação nos mandou aí, é um negócio assim estrondoso o que foi de gente para lá num ano, né? Não, a vila está tendo uma frequência de 250 a 300 mil pessoas por ano. Só no Festival de Inverno, no último, 200 mil pessoas. Eu cortei quando o senhor falava das bruxas. Não, as bruxas lá, por causa do abandono, esse público acabou abraçando a vila. Porque ela tinha um ar assim até meio macabro, né? Meio assim, misterioso, tem a neblina. Neblina, a tal do véu da noiva. Então, isso tudo acabou chamando esse público. E hoje, o maior evento desse tipo de segmento na América Latina fica lá. Vem gente de tudo quanto é lado. A gente recebe 30 mil pessoas num final de semana na Convenção de Bruxas e Magos. E lotam todos os hotéis, não só da Vila, como de Ribeirão Pires, de Santo André Centro, alguns de São Bernardo, por conta desse evento. Vem gente da América Latina inteira. Então, assim, até o abandono, a vila é tão encantadora que até o abandono gerou algo de positivo para ela, né? Mas aí veio, resumindo assim, de uma forma muito sucinta, foram mais de 100 intervenções na vila, 100 mudanças que nós fizemos, desde a parte burocrática até a parte dos restauros. E repetindo, que nós usamos o valor dos aluguéis das casas, que é algo em torno de R$100 mil por mês, e também usando o PAC Cidades Históricas, que aí é verba federal, que foi destinada à vila. Mas tem que buscar, né, doutor? A verba não chega fácil, não. Não chega, né? Não chega fácil. Tem que fazer projeto. Tem que aprovar os projetos nos conselhos. Dá trabalho. Dá trabalho. Não foi um negócio que foi assim, né? Foram 5 anos e meio para agora a gente ver o resultado, né? E digo mais, pelo tempo que tem lá, pelo clima que tem lá, se a gente descuidar 1 ano, a vila começa a deteriorar de novo. Sim. Porque lá chega todos os dias a neblina e ela traz consigo, a maresia oceânica e traz a poluição de Cubatão. Então, nós temos agentes muito agressivos chegando na vila todos os dias. E por ela ser basicamente de casas de madeira, se você não cuidar, você imagina ter uma casa na praia, se você não cuidar 1 ano, ela já se deteriora, né? Então, é importante que
esse trabalho continue, mesmo depois que eu sair da prefeitura. Né? Sim, se Deus quiser, vai continuar. Espero que o senhor continue, caso o senhor não tenha outras pretensões políticas, que daqui a pouquinho o senhor fala, mas se for outro ou outra, que continue, né? Claro, a gente torce para que isso se eternize. Uhum. Doutor, tem muita coisa, mas vamos falar do hospital. Passando rapidamente, passando para o hospital. Jean, não vai dar tempo nesse tempo que você nos deu. Nós vamos passar um pouquinho. Tudo bem. Mas vamos lá para o hospital. Tem previsão de inauguração proximamente. Nós estamos gravando no dia... Hoje é 21. Hoje é 21. 21. Nós estamos gravando no dia 21, né? Porque senão, daí fala, não, vai inaugurar, já inaugurou e não sabe que foi gravado, então eu estou deixando... Não, na verdade, o hospital veterinário, nós estamos tanto na fase final da obra, como também na fase final da licitação de escolha da OS que vai administrar o hospital, né? O hospital vai ser terceirizado através de uma organização social que vai prestar serviços veterinários, né, e vai fazer o atendimento lá à população. Algo em torno de 30 senhas por dia serão distribuídas, né, e aí a população vai ter acesso à oportunidade de levar o seu pet lá gratuitamente. Esse é um serviço que está hoje vinculado à Secretaria do Meio Ambiente. Claro, quem fez a obra, planejou, projetou, foi a Secretaria de Obras da cidade, mas a partir do momento da entrega do equipamento, quem vai administrar é a Secretaria do Meio Ambiente, porque nós temos lá o Departamento de Bem-Estar Animal, que é uma pasta atinente ao meio ambiente, né? É o que faz os resgates. Exatamente, de animais, os resgates de animais silvestres, etc. E que faz o Moeda Pet, o Moeda Verde, tudo isso é ligado a essa diretoria, né, que foi, na verdade, nasceu na nossa gestão, a diretoria de bem-estar animal. Legal. Então, o hospital, se Deus quiser, eu acredito que entre 15, no máximo 30 dias deve estar em funcionamento. Se tiver algum atraso, aí tem o aniversário da cidade. Eu acho que no mais tardar aniversário da cidade sai. Mas eu acredito que vai acontecer antes dessa data. Tem condições de entregar antes. Os parques todos são sob o seu guarda-chuva também, né? Sim, inclusive o Parque do Guaraciaba, né? Que é o caçulinha dos parques, né, Savoy? Então, e tinha lá o Parque Pedroso. O Parque do Pedroso... Que a gente muito... Jean, tem uma campainha aí, você abre lá para o pessoal. Põe aqui na câmera do meio para a gente. Isso. Que o Parque Pedroso, que na nossa época de Rádio ABC, a gente intitulava lá de Parque Tenebroso, né? Por causa daquele tanque, o perigo ali de assalto, de estupro que tinha, né? E hoje eu vi um sobrevoo de drone lá, uma maravilha, né? O parque é muito bonito, né? Hoje a gestão do Parque do Pedroso ficou a cargo do Semasa. De todos os parques da cidade, o único que nós não fazemos a zeladoria é o do Pedroso. Mas o Pedroso, fora o próprio parque, a parte, vamos dizer, social do parque, que as pessoas vão lá, fazem esporte... O Pedroso é uma unidade de conservação. Tá. Né? Então, são 8 km² de área preservada de Mata Atlântica. O que o senhor tem lá? GCM, funcionário? Tem GCM, tem a administração, né? E agora vai ter o tal do pedalinho, vai voltar. E hoje todas as compensações ambientais... elas estão focadas na revitalização do Pedroso, que, como eu falei, é administrado pelo Semasa hoje. Parque Central também está bonitão. Tá bonito. Parque Central também era perigosão, né? Não tinha luz, mato tal. alto. Agora tem iluminação de LED tem lá, iluminação de LED. Antes concha acústica. O lago era contaminado com esgoto. Lá sempre foi um lugar das assim... Das casas, né? Das casas. Vocês tiveram que fazer toda essa canalização. Exatamente. Ali, né? Foi feito através de um trabalho em conjunto com a Sabesp. E hoje colocamos os areadores lá para sobrevivência dos peixes. Você sabe que os lagos de Santo André são lotados de peixe, né? E como é proibida a pesca, esses peixes se reproduzem e acaba que falta oxigênio para o peixe respirar de tanto peixe que tem e também por causa da antiga contaminação de esgoto, né? Então,
Então, nós colocamos areadores lá, tanto no Parque Celso Daniel como no Parque Central, justamente para que esses animais possam ter uma vida mais saudável, que faz parte da pasta do meio ambiente. Muito bom. Bom, tem bastante coisa, como a gente já falou aqui com o Dr. Fábio, mas vamos encerrar com um programa que eu acho que assim, foi uma sacada, né, da gestão e que o senhor também está nela, que é a questão da moeda PET, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho como foi a ideia, como surgiu e como está hoje, que parece que é vencedora, né? A moeda PET, o programa Moeda PET, nasceu no Departamento de Bem-Estar Animal, né? Depois foi muito divulgado e abraçado pela primeira-dama, nossa deputada Ana Carolina. Ele tem uma função tripla, né? Primeiro, porque ele troca 1 quilo de material plástico, de PETs, né? De garrafa plástica. 1 quilo de garrafa plástica por 1 quilo de ração animal, ou de gato ou de cachorro. Ou seja, não joga na rua, né? Então você retira plástico, em primeiro lugar, do meio ambiente, certo? À medida que a pessoa entrega, leva a ração, então os cuidadores, os ativistas da causa animal, as ONGs, acabam sendo os nossos principais clientes aí do Moeda PET. Sim, porque eles pegam na vila, no bairro... Exatamente. Né? Para poder ter o material, né? A ração para cuidar. Então, né? Essa ração acaba sendo direcionada ao bem-estar animal dos pets que muitas vezes não tem donos, dos pets abandonados. Então, resolve uma outra situação aí que tem a ver com os animais. Ou então de tutores que não têm condições de comprar ração, enfim. E, num terceiro momento, ajuda também as cooperativas e os cooperados, gerando renda para as pessoas que estão lá no aterro sanitário e que tem as cooperativas que fazem a reciclagem do plástico. Então, é o que eu falo, é um tripé. Ação social, ação animal dos pets e também geração de renda e emprego para essas pessoas que buscam a sua sobrevivência através dos recicláveis. Então, é um programa que foi copiado já por várias outras cidades e que agora a nossa primeira-dama, a deputada Ana Carolina, pretende espalhar isso em todo o estado através de lei. Está elaborando o projeto para isso ou elaborou? Exatamente. Está em trâmite. Ainda não passou, mas está em trâmite e eu tenho certeza que ela vai aprovar esse projeto. Que aí abre a legislação para que a prefeitura que queira tenha um modelo e é só abraçar a ideia. E ter apoio do governo também para algumas ações. Exato. Né? Então, lembrando que essas rações muitas vezes são doadas para a gente. Nós temos um banco de rações, né? Nós temos também um conselho municipal de bem-estar animal que acaba revertendo a sua renda toda para a compra de rações. Então, tem todo um sistema que hoje funciona e que pode ser, sim, copiado por outras cidades e pelo Estado. Legal. Doutor, no encerramento aqui, o senhor sai agora no prazo eleitoral da prefeitura? Qual é o seu futuro político? Assunto delicado, né, Savoy? Obrigado pela pergunta. Olha, Savoy, eu acredito que nos próximos dias, né, eu tenho falado bastante com o Paulo Serra, mas nós falamos muito do trabalho, acaba não tocando nesses assuntos políticos, até porque ele tem, obviamente, um plano, né, de execução da sucessão dele. E assim, dentro desse planejamento que ele fez para a sucessão, vai chegar um determinado momento, e esse momento será muito em breve, da gente conversar a respeito. Até 13 de abril aí tem que ter alguma... Exatamente, para a gente saber em que, vamos dizer, eu e meu grupo podemos ser útil a essa futura gestão que se pretende implantar. Então, eu preciso entender com o Paulinho qual o objetivo dele, quem será o candidato, qual o meu papel dentro da gestão, se há interesse, não há interesse, para depois eu tomar a decisão mais adequada com relação ao futuro político, não só meu, mas de todo um grupo que construiu essa história dentro da Secretaria do Meio Ambiente, né? Nós temos um grupo que não é grande, mas é um grupo coeso, é um grupo que barulhento. Apresentou muito resultado com pouquíssimas condições de orçamento, porque você sabe, né, Savoy? O orçamento na cidade, a maior parte dele vai para obras, saúde e educação.
né? O meio ambiente é sempre olhado assim como uma despesa a mais, tal, algo que nem sempre é privilegiado pelos governantes, embora a gente tenha tido o apoio do Paulo Serra na maior parte do tempo, né? E ele agora, no último período de gestão, focou muito nessa questão ambiental, a questão da COP, né, que ele esteve lá, arborização, plano de arborização municipal, que agora está em análise e vai passar pela Câmara Municipal. Então, assim, hoje não dá para se falar em gestão sem a questão ambiental, né? O impacto ambiental das mudanças climáticas a gente está sentindo. Aliás, vindo para cá eu já senti. Pegamos E agora saindo daqui o senhor vai sentir também. Uma tempestade, assim, uma enxurrada, algo assim que já está nos afetando. E é óbvio que Santo André, nesse ponto, está à frente de muitas cidades. Porque poucas são as cidades que têm 62% do seu território de áreas verdes e de mananciais, como nós temos. Poucas são as cidades que têm 2 unidades de conservação municipais e mais 3 estaduais. Poucas são as cidades que têm 11 parques. E todos eles parques bem estruturados. E grandes. Grandes, né? E outra. Grandes, né? Eles foram de uma forma tal distribuídos que todo morador de Santo André tem um parque perto da sua casa, né? Então, a questão ambiental dentro da cidade de Santo André é levada tão a sério que as pessoas sentem no dia a dia. Não é uma questão de discurso, como a gente vê em outros lugares. Bacana. Não é apenas discurso. A pessoa tem o meio ambiente lá, do lado de casa, nos parques. Bom, o senhor retorna aqui, então, para falar sua decisão política. Assim que tiver... Quando tiver o prazo eleitoral. Eu estou sentindo que essa foi a principal pergunta sua, hein, Savai? Vou te falar, viu? A principal pergunta minha foi sobre o início do nosso programa, saber onde eu nasci. Isso, eu gosto dessa conversa, eu adoro muito. É verdade. Acho que todo mundo gosta, né? Mas foi muito bom, Savai. Mas o senhor retorne aqui, fica à vontade. Desculpa não ter tocado em todos os outros os temas. O senhor tem compromisso, o tempo passa, mas para o Savoy, para o Jean, para a T-Filmes e para o podcast, foi uma honra tê-lo aqui, viu, doutor? A honra é toda minha, Savoy. Obrigado. Agradeço a você, ao Jean, a toda a equipe da produção. Me coloco sempre à disposição e prometo, assim que eu tiver notícias do meu futuro político e profissional, eu volto aqui para falar para vocês em primeira mão. Legal, tá bom? Bacana. Obrigado. Valeu. Obrigado a todos. Turma, a gente vai embora. Não esqueça aí, na nossa playlist aí tem bastante podcast e tal qual esse aqui com o Dr. Fábio Picarelli, tem muitos outros. Acompanhe aí, curta, compartilhe e se inscreva aí no nosso canal. Valeu, tchau.